No próximo dia 2 de janeiro vai estrear nos cinemas brasileiros o novo filme do Robert Eggers, chamado O Farol, ou The Lighthouse no título em inglês. Para quem gosta de filmes impactantes, essa é uma das estreias mais importantes dos últimos tempos. O Eggers, ele foi responsável por dirigir um dos filmes que nós aqui do canal 5 Tons temos como um dos melhores da década inteira, que é o A Bruxa, um filme que consegue prender a atenção usando uma estética absurdamente original ao abordar as antigas histórias inglesas de bruxas e demônios. A gente tem um amor por esse filme, tanto que a gente tem até o Funko do Black Phillip, que é o personagem principal deste filme, caso você ainda não conheça. Agora, o Eggers faz um filme completamente diferente, filmado em 35mm e em preto e branco, que remete aos filmes do antigo cinema mudo, expressionismo alemão e tal. É impressionante e a gente já falou sobre ele em um outro vídeo, que se você quiser ver, tá aqui no cantinho. A gente assistiu quando passou na Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, com a presença do próprio Eggers e do Willem Dafoe, que é um dos protagonistas do filme. Neste vídeo, a gente vai falar sobre os simbolismos deste filme, O Farol. E tem muitos. É um filme que traz vários significados escondidos e que é difícil de captar assistindo apenas uma vez. Nós recorremos a diversos textos na internet, entrevistas do diretor, entrevistas dos atores, para poder explicar para você que assiste a gente aqui agora o que é que esse filme quer dizer na verdade. Então, se você quiser saber mais sobre todos os significados do filme, fique aqui com a gente. Antes de qualquer coisa, como sempre, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante pra gente. E claro, eu também gostaria de pedir pra você... que clique aí no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana, tá bom? Então, para poder exemplificar para você, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes distintas. A primeira vai falar sobre as interpretações literais desse filme. A segunda vai falar sobre o homoerotismo presente no enredo do filme e as simbologias psicanalíticas que o Eggers usou ao lado do irmão Max para escrever o roteiro. E a terceira parte, a gente vai discutir a mitologia impregnada nessa obra. Por isso, desde já a gente pede desculpas pelo tamanho do vídeo, mas acredite que a gente fez o nosso melhor para levar um conteúdo bastante completo para você que nos assiste. Então vamos lá, vamos falar então da literalidade desse filme. Antes de qualquer coisa, é bom explicar para você que a realidade nesse filme só começa a ser alterada, na nossa percepção de quem assiste, na primeira noite que o Efraim fica bêbado com o Thomas. É a partir daí então que a noção do que é real e do que não é real começa a ficar embaralhada. Há quem diga que qualquer bebida caseira, ou até mesmo a querosene que eles bebem no filme, pode deixar realmente a cabeça das pessoas envenenadas e que pode causar as alucinações que a gente vê a partir daquele momento no filme. O que resta é especular como que a loucura realmente se instalou na cabeça do Efraim e por que o Thomas manipulou tanto a cabeça dele para que ele enlouquecesse. Se você parar para pensar, parar um tempo naquela ilhazinha com a pior companhia possível, com um clima horroroso em volta, pode fazer qualquer um perder o juízo. Só que conforme o filme vai avançando, a gente percebe que o Efraim, que é o personagem do Robert Pattinson no filme, vai ficando cada vez mais obcecado em acessar o tal farol, que até então só o Thomas conseguia. E é justamente a junção dessa paranoia criada na cabeça dele, associada à bebida, que faz com que ele tenha que matar para conseguir alcançar o farol. E com isso, romper completamente com a realidade. Antes, porém, o filme já deixa a gente interessado em saber se o Efraim é muito confiável antes dos acontecimentos da metade do filme em diante. No decorrer da história, a gente recebe umas dicas de que ele não tem a cabeça no lugar. Em determinado momento, ele fala sobre um acidente, entre aspas, que envolveu um colega de um emprego anterior. Mas tudo indica que esse acidente, na verdade, não foi acidente, foi um assassinato de caso pensado. De qualquer forma, a culpa pela morte do colega afetou a cabeça do Efraim, o que fez com que ele procurasse o isolamento, e esse isolamento fez com que ele perdesse de vez a sua sanidade. Ele sonha em se afogar debaixo de troncos no começo do filme, e mais tarde, nos momentos mais descontrolados, ele vê lampejos daquele homem morto do emprego anterior. Além disso, a maneira com que ele finalmente mata Thomas com o machado serve como indicativo do seu emprego anterior, que era como lenhador. Consequentemente, lembra a gente como ele matou seu parceiro anterior. Em um diálogo do filme, o Thomas, que é interpretado pelo Willem Dafoe, diz a Efraim que este aceitou o trabalho no meio do nada porque ele está fugindo. E isso é verdade. O que o cara não sabia é que não dá para fugir de uma consciência pesada. O próprio Robert Pattinson concorda com essa leitura da história. O diretor Eggers deu uma declaração ao site Den of Geek, afirmando que o ator só concordou em fazer o filme por causa disso. Abre aspas.
Robert Pattinson me disse antes de concordar com isso: eu não quero fazer um filme sobre um farol mágico, eu quero fazer um filme sobre uma maldita pessoa louca. Foi exatamente essas palavras que o Robert Pattinson disse para o diretor. Há também a possibilidade de que o Thomas e o Efraim estivessem tendo uma espécie de ilusão compartilhada, ou até mesmo que ele seja a representação de duas partes de uma mesma pessoa. Mas aí a gente vai falar disso na parte de psicanalítico, né, que vem mais pra frente. Antes de tudo, a gente tem que discutir o Thomas, que é o papel do Dafoe no filme. O personagem é superficial desde o começo. Conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai desconfiando de que ele vai estimulando uma confusão na cabeça do Efraim, meio que empurrando ele em direção ao surto. Isso fica claro quando ele fala sobre o outro ajudante que morreu durante o trabalho na ilha. Então fica a dúvida se o Thomas matou o cara ou se ele apenas incitou o cara a tirar a própria vida. Um tempo depois, o Efraim encontra a cabeça decapitada desse ajudante em uma rede de pesca, e por isso ele manipula a mente do Efraim até que ele enlouqueça. É uma ideia, principalmente quando notamos que Thomas tenta convencer o Efraim a não confiar mais na realidade, fazendo com que ele tenha a cabeça cheia de ilusões e questionamentos, que acabam deixando o Efraim louco. E ele fica louco pra cacete. Um exemplo é na cena em que o Thomas corre em direção ao Efraim com um machado. Ele conta uma versão alternativa dos eventos em que ele é realmente o assassino do machado antes de destruir o barco salva-vidas, que era a sua única chance de contar para as autoridades a história real que aconteceu dentro daquela ilha. Mas daí a gente se pergunta, por que o Thomas continuaria matando seus assistentes? Mais tarde, o Efraim encontra as anotações do Thomas, que é o seu chefe no farol, cheias de mentiras sobre ele se comportar mal e a sugestão de que a empresa contratante dos dois demita o Efraim sem qualquer remuneração. Aí podemos ter uma resposta. Thomas talvez esteja buscando mais dinheiro. Ou talvez, em uma interpretação mais metafísica, ele esteja jogando uma espécie de jogo doentio que ele faz com todos os seus subordinados. Agora, depois da gente explicar tudo isso, né, que é a parte literal da explicação do farol, a gente vai entrar na parte 2 do vídeo, que é a explicação do homoerotismo e das simbologias psicanalíticas do roteiro do farol. Então, se algo pode ser dito óbvio nesse filme, é a inegável e crescente tensão homoerótica entre Thomas e Efraim. Na verdade, o homoerotismo também está incorporado no símbolo do próprio farol. O Robert Pattinson falou sobre isso para o site HuffPost. Abre aspas. Era bastante explícito no roteiro. O roteiro dizia que o farol parecia um pênis ereto. E esse subtexto é sacado logo de cara para quem está prestando atenção no filme. Eggers expandiu o assunto ao dizer que o subtexto queer sempre esteve no centro do relacionamento deste filme. Segundo ele, abre aspas, o filme todo é sobre a dinâmica de poder. É sobre William empurrando a cabeça do Efraim. E há essa raiva reprimida, essa energia erótica reprimida e cheiros reprimidos. Onde está esse ponto de ruptura? Fecha aspas. Mas a sexualidade dos dois, disse o próprio Eggers, não é binária, ou seja, não é um gay versus não gay. Trata-se menos de explorar a sexualidade humana ou a orientação sexual e mais sobre as perguntas que essas conotações sexuais homoeróticas representam em uma perspectiva freudiana mais ampla. Parece confuso? Parece confuso, mas a gente vai explicar. Também tem muitas coisas heteronormativas, como Thomas humilhando Efraim, forçando ele a cumprir todos os deveres domésticos, femininos, entre aspas, o que o leva a dizer que não se inscreveu para aquele trabalho para ser esposa de alguém. Enquanto isso, o Thomas fica exclusivo, de certa forma, como o símbolo fálico do farol. Ele constantemente se refere ao farol como ela, como se, segundo ele, essa fosse uma esposa melhor do que qualquer mulher viva. Segundo Dafoe, o homoerotismo do filme fala de alguns aspectos da identidade e do que significa ser homem. Em uma entrevista, ele disse, abre aspas de novo, masculinidade tóxica. Eles estão apertando os botões um do outro por medo e ameaça de quem eles são. E ambos são culpados. Eles têm um sentimento de culpa, um sentimento de errado. Não há julgamento moral nessa história. É apenas assistir esses dois caras lutando para encontrar uma maneira de sobreviver. É uma história simples, mas que tem raízes existenciais e coisas de identidade e coisas sobre masculinidade, dominação e submissão, para melhor e para pior. Fecha aspas. No final dessa entrevista do Dafoe, o Eggers, que estava junto, resumiu que tudo que ele escreve é junguiano, o que nos dá a chave para entender o filme. Ele trabalha, portanto, com símbolos e arquétipos que o psicanalista Carl Jung escreveu como parte do inconsciente coletivo. Portanto, pela perspectiva junguiana, Thomas e Efraim poderiam até representar diferentes aspectos da psicologia da mesma pessoa. Por exemplo, o Thomas é como se fosse o ID bestial que cede a todos os seus desejos mais básicos,
enquanto Efraim é como o ego, consciente das normas sociais e lutando para manter a civilidade. Tudo isso é apoiado pelo fato de sabermos que o nome verdadeiro de Efraim também é Thomas, uma das grandes surpresas que aparece lá no meio do filme. Agora a gente vai falar aqui sobre uma das partes que eu considero mais interessantes do filme, que é a mitologia por trás dessa história. Depois de tudo que a gente já disse aqui, a gente precisa se aprofundar nas referências míticas e literárias espalhadas por todo o filme e tudo o que essas coisas significam. Uma das referências mais óbvias é a Moby Dick, que é o livro clássico escrito pelo Herman Melville, lançado em 1851. Assim como a baleia do livro, o farol pode ser visto como um símbolo da arrogância do homem na tentativa de superar ou conquistar as forças mais poderosas da natureza. Os faróis foram projetados para ajudar os navios a navegar pelos perigos do mar. Como se fosse uma estrela do norte produzida pelo próprio homem, que guia os marinheiros pelas trevas e pelas tempestades, os faróis nos dão uma falsa sensação de segurança a que nos apegamos quando enfrentamos o mar desconhecido. Na cena que vai no final do filme, em que o Efraim finalmente olha para o farol, a escuridão literal do preto e branco do filme é erradicada por sua luz ofuscante, ilumina um rosto cheio de alívio louco e de alegria. Assim a gente entende que o Efraim finalmente encontrou a resposta para toda incerteza existencial que ele enfrenta dentro daquela rocha abandonada e encravada no meio do nada. Aí a gente entra no assunto da sequência final, que envolve a arrogância do homem e a luz. Em uma entrevista para a Vox, o Eggers disse que escreveu esse personagem, o Efraim, para representar a figura mitológica grega de Prometeu, e o Thomas representa o Proteu. Na mitologia grega, Prometeu criou o homem do barro e também desafiou Zeus roubando o fogo dos deuses para presenteá-lo à humanidade. Muito parecida com a última cena do filme, o castigo de Prometeu por ter roubado essa luz deve ser a ser acorrentado a uma pedra enquanto ele é comido vivo por uma águia. Uma tortura que dura toda a eternidade, já que ele é imortal e nunca pode realmente morrer. Ixi. Frequentemente, as pessoas analisam o fogo dessa lenda como uma metáfora do conhecimento, como uma luz literal substituindo a iluminação ou a iluminação da humanidade. Novamente, isso se refere ao farol como um símbolo, como o homem usa o conhecimento para inventar maneiras de manter a escuridão, a morte e o desconhecido afastados dele. Durante o filme, o Efraim luta e se torna fascinado pelas forças mortais da natureza, sejam as tempestades ou sejam as sirenes. Esses momentos contrastam com todo o maquinário feito pelo homem que ele tem a tarefa de manter, seja o motor a vapor que mantém o farol aceso ou as muitas tentativas que o Efraim faz de impedir que os elementos como a água ou sujeira destruam a casa. A comparação de Thomas como Proteu pode ser provada uma vez que Proteu é um antigo deus do oceano que serve a Poseidon. Uma das suas habilidades é dizer profecias. O Homero, em seus escritos, o chamou de velho do mar. Thomas não é apenas o arquétipo perfeito de um velejador. Ele também faz uma previsão muito precisa de como Efraim vai morrer no final do filme. Tá chocado? Há quem diga que o Thomas amaldiçoou o Efraim naquela cena daquele maravilhoso monólogo no meio do filme, só porque o rapaz não gostava de cozinhar. Provavelmente é a mesma maldição que ele fez com o ajudante que morreu antes do Efraim. Proteu também representa as mudanças imprevisíveis nas marés e nas tempestades do mar, o que dá credibilidade àquela teoria de que o Thomas provocou a tempestade que os manteve presos na ilha. Há também uma influência muito grande do Lovecraft nesse filme, e que está presente de forma muito constante. O próprio Eggers já assumiu isso em entrevistas. As criaturas com tentáculos que aparecem no filme, meio de relance assim, indicam que a ilha pode abrigar os profundos, que são os antigos deuses do mar descritos pelo Lovecraft e que se acasalam com seres humanos para criar espécies híbridas inteiras. As ilusões mitológicas e literárias, juntas, ilustram o tema da eterna batalha do homem contra as forças da natureza muito mais poderosas do que ele. Quando confrontados com todas essas ameaças existenciais, procuramos recuperar o poder sobre a imprevisibilidade da natureza por todos os meios necessários, mesmo que isso signifique matar o único companheiro com um machado apenas pelo privilégio de olhar para uma luz. Bom, a gente tentou aqui então explicar um pouco das chaves que explicam melhor esse filme, que muita gente acabou não entendendo. Até mesmo na nossa crítica, muita gente discordou do que a gente estava falando, dizendo que o farol não tem nada de homoerotismo, que não tem nada disso, que a gente está viajando, que não tinha nada a ver. Então, aqui a gente reuniu vários textos de sites e entrevistas com os atores e o diretor. A gente vai deixar aqui embaixo os links na descrição para quem quiser ler os textos completos. A gente resumiu aqui aquilo que o filme representa, explicado diretamente pelos responsáveis pelo próprio filme.
Então é isso. O Farol é um filmaço muito mais profundo do que parece, com temáticas que precisam ser interpretadas não apenas de modo literal, mas também com todas as referências que ele apresenta em seu subtexto. O Eggers não é um dos maiores diretores da atualidade à toa. Bom, então por hoje é isso. Um abraço pra você e obrigado por assistir esse vídeo até o fim. A gente espera você aqui no canal 5 Tons. E qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em te receber. Até logo!